A versão estendida de Todo Mundo em Pânico 6 revelou cerca de 8 minutos de cenas que ficaram de fora da versão dos cinemas. E tem de tudo, galera. Cenas ainda mais absurdas, piadas que foram cortadas, referências a Pecadores, Halloween 2018, Round 6, Sorria 2 e até uma crítica aos filmes que tentaram copiar o sucesso da franquia. Algumas dessas cenas são completamente descartáveis, mas outras são tão boas que eu fico me perguntando por que foram cortadas. Então hoje vamos conferir todas essas cenas deletadas de Todo Mundo em Pânico 6. E sejam bem-vindos a mais um Terça Oculta aqui no quadro O que Ficou para Trás. What's your favorite scary movie? Sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, eu sou Breno Bicalho. Aqui temos curiosidades, críticas, notícias, nostalgia e tudo que envolve o lado mais sombrio e o mais divertido do cinema. Então já se inscreva no canal, deixe um like e bora conhecer essas cenas deletadas de Todo Mundo em Pânico 6. A primeira acontece depois da abertura do filme com Teyana Taylor e depois a Valdinha. Quando Sarah toma aquela quantidade de remédios, alguns deles eram Viagra de Jack e ela tem então uma ereção. E a situação fica cada vez mais absurda nessa versão estendida, porque ela percebe o efeito do medicamento começa a provocar Jack de uma maneira completamente sexual, chegando quase ao orgasmo. A primeira aparição de Shorty também é um pouco maior. Ele conta para Brad que esteve na aula de educação sexual dele e que sabe muito sobre pênis. Por isso diz que Brad poderia ser um veterinário, mas para pintos. Quê? Quando a Sarah e o Jack então visitam o Duffy, eles notam uma caixa de areia cheia de fezes e perguntam para Duffy se ele tinha gatos. Duffy diz que não tem gatos, deixando então aquela pequena dúvida no ar sobre quem exatamente estava usando a caixa de areia. Duffy, o que tu tá fazendo, meu filho? Temos uma cena extra da Cindy em seu carro bebendo no barril de bebidas e depois fazendo uma marguerita no liquidificador. Quando ela sai do carro, um monte de latinhas cai de dentro do veículo e ela vai tropeçando até entrar na casa da Brenda para a reunião. Isso parodia a cena da Lori bebendo em seu carro em Halloween 2018, enquanto ela assiste a transferência de Michael de Smith's Grove. Gente, cortar a cena com a Cindy é uma atrocidade, não é verdade? É claro! Então, outra cena cortada, que é na verdade um diálogo extra, é quando a Cindy encontra com o Shorty pela primeira vez. Ele acaba dizendo para ela então que amou o novo cabelo dela e que parecia muito com o cabelo do Mickey Rourke do filme O Lutador. Será que parece mesmo, gente? Vou deixar aqui para vocês verem. No trailer paródia do filme do Michael, que é completamente desnecessário, o produtor diz que o cabelo do J-Man parecia um fondue e que ele gostaria de colocar umas frutas e marshmallows em cima dele. Eu entendi porque foi cortado, não tem a menor graça. Uma cena extra parodiando Pecadores, é boa essa, hein? Acontece logo depois da paródia de Longlegs, onde o Ray chega num carro antigo e começa a colocar flores nos túmulos dos gatos dele e de Brenda. Os nomes dos gatos são de grandes rappers mortos, Big Poppa, Tupac e Tekashi 69. Mas o Ray diz que Tekashi não morreu. Brenda aparece, comenta que ele não morreu, mas a carreira dele sim. Eita, fiada, hein? Ray e Brenda então conversam sobre a volta dele a Woodsville, com mais piadas sobre o fato de Ray ser gay. Eles dizem que se inspira em Lil Nas X, que é o gato empalhado deles, que tem um negócio imenso. Depois, quando Ray e Brenda vão fazer sexo, o negócio dele ali pula para dentro da calça. Depois ele faz com que a Brenda vista uma roupa de presidiário, vire de costas e deixe o sabonete cair antes de fazer sexo com ela. Nossa senhora. No fim, ele acaba invertendo a posição com Brenda e deixa que ela o pegue por trás, se é que me entendem. Essa cena, além de parodiar Pecadores, também faz uma referência ao filme original, onde o Ray pede para Brenda vestir o uniforme de futebol americano antes deles também fazerem sexo. Sinceramente, essa é uma daquelas cenas que realmente gostaria que tivesse permanecido no corte final do filme. Além de funcionar como paródia de Pecadores, ela ainda recupera aquele humor absurdo que Ray
e Brenda tinham nos primeiros filmes da franquia. Mas pro fim do filme, durante a festa, Brenda e Elo começam a tomar shots de bebidas. Brenda fica bêbada e começa a dançar loucamente e fazer golpes de Kung Fu. Nisso, então, ela acaba batendo, nocauteando um monte de gente na festa. E no fim, então, a Brenda termina dizendo que essa geração nova não sabe festejar, enquanto um monte de galera ali caído ao redor dela. Bitch-ass generation don't even know how to party. Outra cena da Brenda que não deveria ter sido cortada, galera. Porque cortam cenas com os personagens que nós amamos tanto. E outra cena estendida seria quando Sarah, Valdinha e Jack batem na porta da festa e são atendidos por Brenda, Ray e Shorty. Aqui na versão estendida, eles estariam usando presas falsas de vampiro nos dentes para reforçar mais uma vez a paródia com o filme Pecadores. Também desnecessário. E agora chegamos à cena deletada que mais me surpreendeu, porque provavelmente é a maior perda dessa versão de cinema. Quando a Cindy entra na casa bem estilo John Wick, temos cenas estendidas que fazem paródia com Round 6 e Sorria 2. A Cindy entra num quarto e lá está cheio de pessoas mascaradas com a máscara do Ghostface, mas com um sorriso no rosto. E eles vão se aproximando cada vez mais de Cindy, mas ela começa a jogar o joguinho Batatinha Quente 1, 2, 3 e quem se mover vai levar um tiro. Até que um deles se move, leva um tiro na cabeça e aparece um cara com aquela roupa vermelha do Round 6 e tira ele de cena. Depois, os Ghostfaces sorridentes estão próximos do rosto de Cindy e ela joga uma bala de menta na cara de um deles, falando que ele tinha uma respiração muito profunda. E aí então ela sai correndo pelo corredor cheio de espelhos com os Ghostfaces atrás e a Cindy pergunta quem que vai limpar as marcas de dedos no espelho e um deles então começa a limpar. Someone's cleaning those handprints off the mirror and it isn't me. I'll do it. O restante continuam então perseguindo ela, a atacam ali, erguendo ela no ar e depois um deles enfia a mão na boca dela e tira um cartucho de uma arma. A Cindy então pega o cartucho, acopla na arma e diz que sabia que seria uma boa ideia engolir um. I knew swallowing the clip would eventually come in handy. Who's smiling now, bitch? E começa então a atirar neles. Essa cena já é uma paródia de Sorria 2 com os dançarinos atacando a Sky na casa dela. Não deveriam ter cortado, galera. E até mesmo aparece essa cena brevemente no material de divulgação. E no final do filme, quando Ray se revela como assassino, ele diz a seguinte frase: Creating franchises doesn't make you a killer. Stealing franchises does. E aí ele e Shorty continuam a esfaquear Anthony Anderson e Ray continua dizendo sobre as outras paródias horríveis que fizeram, como Deu a Louca em Hollywood, chamada de Epic Movie, uma comédia nada romântica, Date Movie, Super-Heróis, A Liga da Injustiça, Disaster Movie, já que Todo Mundo em Pânico se chama Scary Movie. Então, vieram todas essas cópias dos anos seguintes, usando a mesma escritura do título. Bad parodies. Disaster movie. Date movie. Date movie. Epic movie. Sinceramente, galera, entre todas essas cenas deletadas, as únicas que eu realmente gostaria que tivessem permanecido no filme são a sequência de Ray e Brenda parodiando Pecadores, principalmente pelas referências ao primeiro Todo Mundo em Pânico, a sequência de Cindy fazendo aquela loucura de Round 6 e Sorria 2, a cena bêbada de Cindy no carro e a Brenda dançando ali com os golpes de Kung Fu. O restante funciona, mas como material extra, são piadinhas engraçadinhas ali, mas não necessariamente faziam falta no corte final. Mas e vocês, galera? Queriam que algumas dessas cenas tivesse permanecido em Todo Mundo em Pânico 6? Qual delas vocês mais gostaram? Querem que eu traga cenas deletadas também dos outros filmes da franquia? Deixe nos comentários, se inscreva no canal, deixe um like então. E tem uma crítica do filme aqui pra vocês também, galera.